Olá a todos, boa tarde. Queria agradecer o convite para estar aqui nessa tarde conversando aí com o Irlaudo, um tema tão importante, né? Vamos falar aí sobre integração dos dados. A ideia é que a gente faça aí um papo fluido, e eu acho que desse assunto a gente tem muito aí para falar, para pensar para o futuro, para olhar para trás, né, isso, Irlau? E aí eu queria te convidar aí primeiro já para, agradecendo aí a oportunidade de estar aqui hoje com você, trocando ideias sobre esse assunto, perguntar para você um pouquinho da tua perspectiva. Como é que você enxerga esse tema hoje, né? E como é que vocês vislumbram aí o nosso horizonte mais a curto prazo sobre a integração de dados? Marta, primeiro, muitíssimo obrigado aos organizadores do evento pelo convite, me sinto honrado de estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com você, Marta, sempre agradável e sempre perspicaz, nesse momento tão difícil, né, em nível mundial, para a saúde dos povos, países, das comunidades, e o que nos afeta como um todo, como seres humanos e como sociedade, mas também que afeta de forma dramática o serviço de saúde em nível mundial, né? Hoje, o evento da pandemia forçou empresas a acelerarem seus processos de entendimento de dados, de entendimento dos seus pacientes, da forma mais eficaz e voraz de atender com qualidade seus pacientes, de salvar vidas, não é mesmo? O que acelerou todo o processo e a dinâmica tecnológica do setor. Quando nós vemos a telemedicina, que hoje nós chamamos de teleatendimento, algo que era bastante discutido há vários anos, na realidade, mas que tomou vulto e velocidade nesse momento de pandemia. Hoje não digo mais telemedicina, digo a teleatendimento, porque já passamos a fazer não só atendimentos médicos, prescrições de receitas controladas ou não, fisioterapia, interconsultos cirúrgicos entre cirurgiões no momento do procedimento, na parte nobre desses procedimentos, de forma que a conectividade dá um vulto e fez um avanço expressivo, e eu sempre lembro, né, o desenvolvimento e a inovação são fruto da necessidade, e a necessidade se tornou premente nesse período onde todos fomos assolados com essa crise mundial de saúde. No que diz respeito à inovação, só lembrando um pouco quem somos, e vamos falar um pouco da inovação dentro deste setor. Hoje, Notre Dame Intermédica é o maior grupo de operação de saúde no país. Nós temos cerca de 4.300.000 beneficiários de saúde, de 600, 700 aproximadamente de odontologia. Temos um número aproximado aí de 30, eu digo aproximado, não é porque eu não sei, não, é porque depende da comprovação de CAD ou não das aquisições. Em torno de 30 hospitais, aproximadamente também no mesmo sentido 100 centros clínicos. Lançamos uma marca de diagnóstico que chama-se Notre Labs no ano passado, já estamos com 89 outlets de coleta de material biológico, um NTO com capacidade para 5 milhões de processamentos mês de exames. Temos uma importante e relevante presença no mercado diagnóstico por imagem também. E falando um pouco sobre inovação, uma das coisas que nós precisávamos rapidamente adquirir, um know-how que nós adquirimos ao longo de vários anos, na compilação de dados de pacientes crônicos e pacientes debilitados com comorbidade, que foram inseridos em grupos de case management, ou seja, gestão de casos, onde tínhamos uma
fidedignidade importante no quesito acompanhamento da evolução da patologia ou das patologias de um paciente no prazo. Isso nos oferecia uma oportunidade enorme de reduzir internação, reduzir complicação, reduzir uma evolução negativa da patologia ou das patologias, de forma que viesse ao encontro não só do bem-estar e qualidade do paciente, mas também de uma redução de custo e uma eficiência no tratamento dos nossos pacientes. Precisamos transferir essa tecnologia também para os demais pacientes do grupo. Nós tínhamos 200 mil pessoas envolvidas nesse sistema, e agora, frente ao vulto de pacientes que temos e beneficiários, iniciamos um processo de transmissão dessa tecnologia e know-how para todos os pacientes. Um passo importante foi exatamente você capturar as informações desde no processo de diagnóstico, através dos nossos laboratórios de análises clínicas e de imagem, para uma resposta rápida, em primeiro lugar, né, a eventos adversos, por exemplo, eventos cardíacos e assim por diante, que podem ser detectados rapidamente através de exames de análises clínicas, com uma informação rápida ao médico assistente. Mas isso também nos oferece uma base de dados já presente dentro da empresa de 50 anos, porque somos uma empresa verticalizada, carregamos todos os dados dos pacientes por esse tempo, pode nos oferecer rapidamente uma visão positiva a respeito do desenvolvimento de certas patologias. Isso se acelerou durante esse período de pandemia, até porque era necessário entender rapidamente a evolução de ocupação das nossas unidades, não é mesmo? E eu acho que isso, como eu bem disse, a cidade ela é a alma da inovação. Precisávamos rapidamente inovar, criamos quase 1.000 leitos de UTI durante esse período de 5 meses da segunda onda, mas também iniciamos esse processo de monitoramento, de desfecho terapêutico dos nossos pacientes, exatamente entender quais seriam as melhores e mais eficazes medidas durante esse período. Esses não se perdem, eles são, obviamente, depois trabalhados, para que a gente possa ter uma visão mais preditiva deste outcome de desfecho terapêutico, e também funciona até para que nós possamos vislumbrar a nossa capacidade existente frente à capacidade necessária no futuro, frente ao crescimento, de forma mais eficaz. Estamos num momento ainda bastante delicado desta pandemia, e o que, às vezes, por mais que, como eu bem disse, a necessidade traz mais rapidamente, por um outro lado, de umas inovações de tomarem corpo em função das necessidades de alocação de recursos no curto prazo. Não adianta a gente imaginar que queremos montar toda uma sistemática para estarmos há 5 anos reluzentes e bastante profícuos no nosso trabalho, se não estivermos prontos para fazer as empresas e o país sobreviver antes desse marco de 5 anos, não é mesmo? Ou seja, precisamos estar vivos para sermos bem-sucedidos. Sendo assim, é um momento ainda de muita reflexão e conversa com a própria sociedade, é um momento de convulsão, em função dessa imediato a pacientes e vítimas de Covid-19, das diversas cepas que nós estamos enfrentando, e dentro desse período temos muitas e impressionantes oportunidades de desenvolvimento de tecnologias ou da aplicação de tecnologias existentes. Infelizmente, o momento é bastante obscuro, bastante difícil, e que muitas vezes impede uma aceleração de certas coisas. Dou o exemplo de anamnese, que poderia ser feita
de forma remota, através de devices, com o uso de um celular, por exemplo, com muito mais eficácia, e ao invés de estarmos focando muito nesse desenvolvimento futuro, se temos ou não, como nação, não como empresa, se temos ou não um ventilador disponível para um paciente acometido de Covid, né? Então, a pandemia, ela traz oportunidades e uma idade de avanço rápido. Por um outro lado, ela também traz dificuldades na alocação de investimentos para o desenvolvimento tecnológico. Isso é algo que tem que ser comedido e tem que ser entendido, né? Quando chegará o resultado desse desenvolvimento frente a uma necessidade imediata de resultados para a sociedade, né? O que eu posso dizer sobre nossa empresa, não abandonamos de forma alguma o entendimento da importância do desenvolvimento da integração de dados e do desenvolvimento de novas tecnologias, inclusive uma empresa dentro de nossa empresa, o foco único é exatamente a análise e observação de toda a inovação que surge através de empresas antes, startups, assim como novas tecnologias que surgem em nível mundial, digo mundial mesmo. Recentemente estivemos na Letônia para buscar não só medicamentos, inovação, estamos em todas as partes, porém, nós entendemos que algumas dessas iniciativas e dessas inovações, elas têm um de maturação que muitas vezes sobrepassam, vamos dizer assim, o período crítico que estamos agora observando em termos de saúde mundial, né, com o advento de Covid, particularmente no Brasil. Eu gostaria de abrir para algumas perguntas. Ótimo. Isso que eu ia... assim, lá ouvindo você falar, eu fui também resgatando algumas coisas aqui para te perguntar, esperando aí o pessoal mandar pergunta, gente, pode mandar pergunta. Eu acho que desde a minha época de ANS eu sempre persegui muito essa discussão da integração de dados, né? Vendo a necessidade da gente ter um sistema muito mais integrado e organizado, porque nós não somos seres que circulamos num sistema só, né? E acho que na pandemia também isso ficou claro, né? Eu sou atendida out of pocket num determinado médico, depois eu vou pelo meu plano de saúde, faço um exame, depois eu vou no posto de saúde e tomo uma vacina. Eu estou ao mesmo tempo em todos os sistemas de saúde, entre aspas, que eu tenho aqui, né? Em compensação, eu sou uma pessoa única. Como é que essa pessoa única aqui vai ter seus dados organizados, integrados, isso pensando em sistema, né? Se a gente extrapola isso para a tecnologia, igual você está falando, né? Todo mundo hoje tem um smartphone, todo mundo tem um smartwatch, todo mundo tem 1000 possibilidades aí de biosensores que começam a chegar ao Brasil, de sensores de casa. Como é que a gente vai reunir isso tudo para que isso tudo faça sentido, né? Porque senão eu tenho um monte de dado meu espalhado em um monte de lugar e, na verdade, aquilo não traz saúde para mim, não se reverte para mim no meu cuidado, né? E aí, com a pandemia, veio também algumas outras discussões que eu acho que é importante a gente passar por elas aqui, né? Uma foi a LGPD. Muita gente falou assim, não, a LGPD vai atrapalhar isso tudo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a LGPD, ela organiza, e se de verdade você tem um dado útil, e aquela informação é útil, a permissão está dada, basta que você siga as regras que estão ali. Eu não vejo a LGPD como impeditiva dessa indução de integração de dados. Essa é a primeira coisa que depois eu queria saber a sua opinião. A segunda é de verdade como é que a gente constitui aí a coisa do dado ser do paciente. Então, isso para mim sempre foi muito forte, eu acho que em algum momento a gente já até conversou sobre isso. O dado é meu, né? Se ele é meu do médico privado que eu fui, ele é meu do sistema de saúde público que eu fui, ele é meu do sistema de saúde suplementar, ele é meu. Ele tem que chegar para mim, ele tem que ser meu. E aí, de um ano para cá, eu trouxe uma empresa da Holanda para cá de cuidado ao idoso,
maravilhoso, e a gente foi o 25º país a trazer a metodologia para cá, para o Brasil. Então, eles já estavam em 24 países. E aí a gente foi fazer toda, né, a discussão sobre trazer o método para cá, treinamento e tal. E quando a gente conta como é a não integração de dados no nosso país, todo mundo tem dificuldade de entender o que a gente faz aqui. É ao contrário, sabe? A pessoa fica... Sim, tem muita dificuldade de entender essa coisa tão não organizada, né? E se a gente pensa aí no que você estava falando, dos sensores, de o quanto de informação isso vai trazer para a gente, que isso tem que estar integrado de alguma forma nos outros cuidados que eu tenho, gera mais uma necessidade. Então, eu concordo com você, a pandemia ela foi um acelerador, eu acho que ela vai continuar sendo um acelerador, então eu falo o seguinte, não foi a telemedicina não veio por causa da pandemia. A pandemia, ela acelerou, fez em 5 meses o que a gente faria em 5 anos, né? Só que essa acelerada que a gente deu, ela vai servir para outras coisas. Então, para mim, telemedicina hoje já virou commodity. Ela é uma forma de eu acessar o paciente. Pode ser física, pode ser virtual, ponto. O que me interessa hoje, o que está depois da telemedicina, né? Que é o que o mundo já está tentando discutir aí. O que vem depois? E o que vem depois, eu não tenho a menor dúvida que é a predição, né? De alguma forma, eu vou usar todos esses dados aí, e aí eu já estou dando como dado genética, biosensor, tudo isso que está para chegar, eu vou ter a possibilidade de trabalhar com predição. E aí eu já deixei uma pergunta na LGPD, mas agora eu vou deixar outra, que é para você como é que é essa ideia aí da gente no Brasil poder ter a mesma perspectiva de trabalhar com predição, trabalhar bases de dados maiores, sem efetivamente a gente ter feito aí o nosso dever de casa de integração mesmo de dados e de bases de dados maiores, né? Cada um acaba trabalhando aí no seu mundinho. Perfeito. Eu acho que são todas elas questões absolutamente relevantes. Primeiro, eu gostaria de reafirmar que, de fato, dados dos pacientes são dos pacientes e deveriam ser sempre dos pacientes. Essa é a saúde do seu indivíduo. Isso deve ter isso e acesso a isso de uma constante a qualquer momento. A integração de dados que você menciona, e até mencionou alguns países europeus, tem uma dificuldade um pouco no Brasil. Fato, o Brasil, por exemplo, versus da Holanda ou Dinamarca, é 20 vezes maior ou mais. Nós temos uma de disponibilidade de tecnologias através de um país continental como o nosso, completamente diversa do que ocorre em alguns desses países europeus. Mesmo muito mais similares a Estados Unidos do que a qualquer país europeu nesse sentido, em função da diversidade de cultura, de disponibilidade de acesso a telecomunicações, a tecnologias e assim por diante. Vou dar um exemplo. No eixo paulista, por exemplo, de hospitais, nós temos mais aparelhos de PET scan europeus, países, eu não estou falando cidades, eu estou falando países. Então é outra complexidade de você conseguir absorver, gerenciar, aumentar, criar mecanismos de transferência e informação de dados de pacientes, não vou citar estados, mas a complexidade de acontecer isso seria enorme, não tem a menor condição de fazê-lo, enquanto outros têm. Assim por diante. Dentro do Brasil, nós temos essa complexidade. Por um outro lado, infelizmente, o que acontece hoje, nós temos uma coisa do Google, né? Então, você tem um exame de um laboratório, imediatamente você monta-se na internet, vai procurar o diagnóstico e outcome desse diagnóstico e o desfecho terapêutico, qualquer que seja, sem o acompanhamento médico. Isso já é uma dificuldade. São questões que terão que ser avaliadas depois, na hora de falar de acesso aos dados do paciente. Inclusive, existem algumas políticas hoje presentes no Brasil que, quando do recebimento de um certo exame, você precisa ter o acompanhamento de um médico para explicar este exame.
Mas definitivamente o acesso tem que ser de todos. O LGPD, a única questão e talvez preocupação que eu tenho é exatamente com respeito à possibilidade de transmissão desses dados entre atores do setor de saúde, exatamente promover a saúde do paciente, laboratório, planos de saúde, as limitações, obviamente, éticas que devem existir em qualquer momento dessa transferência. O diabo está ali, infelizmente, né? A gente imagina que isso é bom, mas muitas vezes os detalhes e a burocracia do que vai estar envolvido nesse processo pode exatamente ser contraprodutivo para a saúde do paciente, ser altamente questionado no momento de uma boa discussão com a sociedade a respeito dessa privacidade versus o seu bem-estar, muitas vezes que pode ser danificado, dependendo dessa burocracia, não é mesmo? Então, em termos de LGPD e em termos de acesso a dados, acho que são os meus pensamentos. Em termos de saúde no país, eu acho que ainda temos um problema no Brasil, aqui, Marta, mas eu gostaria de falar a respeito não só de inovação, mas a respeito do estabelecimento de sustentabilidade do setor em longo prazo. Quando nós falamos de saúde suplementar, ou seja, o plano de saúde, ele hoje representa 97% aproximadamente da remuneração dos hospitais privados do país. Sem os planos de saúde, você não tem alguns dos grandes nomes hospitalares que imaginou na sua cabeça de imediato, Einstein, Sírio, Samaritano e assim por diante, Oswaldo Cruz e por diante. Então, estes são parceiros no desenvolvimento da saúde de qualidade no país, são os financiadores. Só que não são, de fato, os financiadores. Quem são os financiadores são os usuários, não é mesmo? São os beneficiários da saúde, que estão hoje em 47 milhões de beneficiários, quando deveriam ser 90 milhões de beneficiários. Por uma questão de acesso, não temos esses números. E, infelizmente, por algum motivo no passado, a saúde brasileira suplementar foi acometida de uma síndrome, porque não é uma doença, vamos dizer assim, simples, é uma doença rara e de longo prazo, chama-se GENI. Não sei se vários usuários, aqui, principalmente os mais jovens, entendem o conceito, uma música de Chico Buarque de Holanda, sobre vamos jogar pedra na GENI, jogue tudo possível, que a GENI basicamente o demônio de quando deveria ser interpretado como parceiro da saúde pública do Brasil. Dou um exemplo agora, nesse período de pandemia, onde planos de saúde estão soberbados, um volume absolutamente, historicamente impossível até de ser comandado. Durante esse período, nós temos 18% de aumento no imposto do setor de saúde em São Paulo, nos insumos, através de um projeto que foi aprovado, inclusive, em Assembleia, mas foi comandado pelo governador João Dória. Nós temos 18%, exportando, inclusive, esse custo para os demais países, dos demais municípios e estados, porque o São Paulo representa 70% da produção do país. Nós tivemos 66 novos procedimentos no rol da ANS. Todos os testes de Covid que foram incluídos como regra mínima dos planos de saúde, lembrando que um teste de Covid hoje representa R$200 versus 218, que é o nosso ticket médio de um paciente da Notre Dame Intermédica, ou seja, ninguém faz um teste só. Lhe pergunto, Marta, quantos testes você, porque eu posso te dizer que eu mesmo já fiz mais de um. Ou seja, nós temos uma situação aí essa. Nós temos o advento a busca de redução ou eliminação de reajuste de preço. Nós temos uma luva que custava 0,7 centavos, hoje custa 0,70, ou seja, 1000% de incremento, assim como os medicamentos que nós temos de intubação, que representam mais ou menos um reajuste da ordem de 800% em média. Nós temos a unidade de
investível em respiradores, né, ventiladores e assim por diante, que tiveram um incremento de preço na ordem de 50% a 600%. E tudo isso, nós olhamos para o plano de saúde como o grande vilão nesse processo de solução. E, ao contrário, somos uma solução, e não por um outro lado, existe um pensamento da sociedade que não é assim. Queremos nós integrarmos com o sistema de saúde nacional e com todas as empresas do setor, laboratórios, Sistema Único de Saúde, para que tenhamos uma atuação em dados de informação, de predição. Essa informação para a gente, Marta, é absolutamente fundamental para que todos tenham transparência no que ocorre. Nós não temos transparência nisso. Um evento, por exemplo, de uma dia feita por algum médico, inclusive apontado como um membro da máfia das próteses, ele desaparece no sistema, ninguém mais sabe. Isso 5 anos depois ninguém foi punido. O paciente não sabe que ele está indo no médico que é alvo de uma operação da Polícia Federal para o desbarate de máfia de próteses e órteses. Não existe essa informação, como existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se você recebe um tostão para ir a um congresso, vai ter que estar declarado na sua página. Nós temos de melhoria nas informações como um todo. Hospitais que cobram por uma apendicite 50 vezes mais do que o segundo hospital, ninguém sabe disso. E isso, então, permanece como obscuro. Nós precisamos ter uma transparência nesse sentido para que todos possam tomar suas decisões de custo-benefício de saúde, as empresas possam fazer isso também, nas mesmas tecnologias, porque existe muita má informação sendo circulada e que, se tivéssemos uma transparência maior, uma integração de dados maior, teríamos melhores decisões por parte dos decisores, que, no final das contas, são os beneficiários. Ótimo, irmão. Vou pegar alguns pontos aí do que você falou também, bem importante. Eu acho que sim. Por causa da luz. Por causa da luz. Tá bom. Vai ouvindo aí, vai mudando. Eu acho que tem uma discussão, sim, da gente ser um país grande, né? Assim, um país com desigualdade também de renda, um país com desigualdade de acesso, tudo isso, né? Mas eu acho que para a gente ter sistemas de saúde diferentes, né, para a gente efetivamente ter uma decisão de que informação é importante, a gente, em algum momento, eu acreditei, Irlau, que essa informação ela tinha que ser vertical, sabe assim? O Ministério da Saúde toma uma decisão de que efetivamente dado é importante, e essa informação, como foi nos outros países, né, ela de alguma forma perpassa aí todo o país e isso vai se organizando. Hoje, eu acho o seguinte, tem alguns cases aí, como agora foi o sistema da onde se vê a vacina, né, o sistema de saúde aqui, o Conect SUS, foi bacana, a gente conseguiu ver lá informação de vacina, a gente conseguiu ver informação de dado de Covid de laboratórios privados, foi super legal, então tem uma sinalização bacana, mas hoje eu já acredito que a gente não vai ter isso de uma forma uniforme, assim, vamos fazer, não vai ser assim, né? Eu acho que algumas iniciativas locais, elas vão surgindo e que em algum momento isso vai ser organizado de uma forma mais macro, mas de qualquer forma, eu acredito na decisão gerencial, de que dado é importante, sabe? Eu acho que a gente está chegando nesse lugar, finalmente, porque a gente está vendo a importância não só do dado, para isso se reverter efetivamente em organização de saúde, mas também porque isso está começando a pesar no bolso, né? O fato de eu não ter aí informação começa a me fazer gastar muito mais do que eu poderia se eu tivesse essa informação. Então, acho que isso é importante. E a outra que eu muito acho a coisa mais importante de todas é que informação tem que ter educação, né? Quando eu estava na ANAP, a gente começou a fazer algumas pesquisas aí com pacientes e a gente viu que simplesmente eu entregar uma informação para ele, às vezes não era suficiente, né? Então eu precisava entregar essa informação junto com educação para ele entender aquela informação, né? E eu acho que na Covid isso ficou muito claro.
Tem uma pesquisa que o Google fez que eu adoro essa coisa de você fazer recorte de jornal, revista, para você ver a progressão de um tema. Então, se você pegar meu telefone, ele tem foto de recortes quase diários de jornais e revistas com os highlights do que veio acontecendo, e às vezes eu faço aula pegando o recorte de início e agora para a gente entender o que aconteceu, porque foi tudo muito intenso e muito rápido, né? Então, historicamente, a gente só vai entender olhando para trás. E aí, eu peguei o primeiro recorte que saiu sobre aonde as pessoas estavam se informando na pandemia sobre a Covid. Tá? Foi um recorte do Anselmo Góes, uma pesquisa na segunda semana de pandemia, e ele trazia lá um levantamento que o Google tinha feito, e as pessoas estavam se informando dentro de um site de uma entidade religiosa que informava que bastava você rezar que você não ia ter Covid. Esse foi o site mais acessado durante as 2 primeiras semanas de pandemia no Brasil. Tá? Depois de muito tempo, agora tem uns 2 meses mais ou menos, o Google refez essa pesquisa e a gente já viu o direcionamento total para sites que representam informações oficiais. Então, em um ano, a gente cresceu em educação e informação para esse tema. Né? E a gente perdeu a oportunidade, eu acho, de crescer em outros temas, né? Então a gente teve aí a pauta de promoção e prevenção, de obesidade, de diabetes, a gente teve a pauta de gerência, de evolução de tecnologia. Então, cara, o Brasil parou para assistir uma diretoria colegiada da Anvisa. O Brasil não sabia o que era a Anvisa, que tinha diretor e muito menos que se reunia para deliberar tema, né? E de repente a gente para assistir uma reunião. Então eu acho que muita coisa aconteceu esse ano também, que criou uma base aí um pouco para essa educação. E aí, Raul, para encerrar, a gente chegou aqui nos nossos últimos minutos, comecei a receber aqui também as mensagens de que a gente precisa encerrar. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem do que você acha importante a gente focar aí, se a gente quiser atingir esse objetivo de pautar a integração de dados e isso como um tema importante para a nossa sociedade. Eu acho que, antes de mais nada, dados são dados. O importante é o que você faz com eles. A informação é fundamental. Então, na hora que você fala, vou obter os dados, o que você vai desenvolver com esses dados? Como que eles vão alterar sua vida? Como que você vai aplicá-los? Quais são as motivações de produção e de ética que você vai utilizar com esses dados? Existe um diálogo ainda importante com a sociedade que tem que ser feito. Segundo, nós não estaremos aqui daqui a 5 anos a continuar na situação atual de não pensar em sustentabilidade do setor de saúde no país. Então, antes de pensar até na evolução dos dados, é como vamos sobreviver neste momento bastante delicado pelo qual estamos passando, não só como país, mas como mundo, mas definitivamente na saúde do país. Isso é fundamental. Se acharmos que precisamos de tudo agora, precisamos de tudo neste momento, e todas as prioridades são deste minuto, nós vamos simplesmente afundar. Nós não podemos fazer. Vou dar um exemplo claro disso. Olha só, o resultado do desespero. Eu vou terminar em 1 minuto, eu prometo. O resultado, vejamos o que aconteceu em Manaus. Manaus, uma cidade inserida no meio da floresta amazônica, teve uma cepa nova desse vírus, e absolutamente fortuito que tenha sido, não para as pessoas de Manaus, obviamente, mas para a contenção possível de um vírus, aconteceu numa cidade extremamente isolada do resto do país. Ao invés de revertermos a cidade de Manaus todos os esforços do país em termos de respiradores, medicamentos, médicos adicionais, contenção do vírus... Vacina! Tudo mais, né? Não só de cuidado, como de prevenção, como de vacina, como de tudo. Não, nós recebemos, inclusive, por medidas muitas vezes judiciais, o requerimento de se exportar pacientes de Manaus para outros estados. Foram aproximadamente 700 pacientes retirados de Manaus, muitas vezes via UTI aérea,
para exportar o vírus para o resto do país. Foi isso que aconteceu. Então, talvez tenhamos salvado 200 vidas naquele momento e matamos outras 50 mil através no resto do país por uma falta de coordenação. Isso são dados que deveriam ser analisados, entendidos, mas, como eu falei, dados são dados, mas você tem que saber o que você vai fazer com os dados. Do ponto de vista de epidemiologia, aqueles dados iniciais, para mim, eram óbvios. Vamos cercar Manaus, oferecer todo o atendimento, toda a vacina, todos os recursos adicionais do país para evitar que isso transporte-se para o resto da nação. Foi exatamente o contrário que nós conseguimos fazer. Eu acho que eu não preciso falar nem mais nada depois dessa última fala aí do Irlau, que eu boto nem pingo do i, tá perfeita. Gente, eu queria agradecer aí de novo a oportunidade da gente estar aqui, agradecer aí a oportunidade de estar aqui com o Irlau também, agradecer ao FIS de novo aí por essa iniciativa, e eu acho que a gente encerrou. Obrigada, viu, Irlau? Obrigado, Marta. Um abraço a todos.